Olá, eu sou o professor Daniel Nelson Cisanska, professor da disciplina de arte, e estou trazendo para vocês um plano de aula com a temática Teatro na Antiguidade Clássica, destinado para os alunos do sexto ano. Mas por que estudar o teatro na Antiguidade Clássica? O legal de você abordar essa temática sobre o teatro da Antiguidade Clássica para os alunos é oportuniza para eles uma reflexão não só sobre a arte, mas também sobre a filosofia, a história e a sociedade. Então, esse plano de aula tem como objetivo identificar as principais características do teatro na Antiguidade Clássica paralela à atual realidade do aluno. Mas, professor, por que a gente vai estudar a Antiguidade Clássica? Quais são as culturas relacionadas a ela? Então, as culturas relacionadas são as culturas da Grécia e de Roma, que foram definidas pelos iluministas no século XVIII devido à sua perfeição da cultura e estética da arte. Então, os iluministas viam a beleza na padronização, os cálculos matemáticos ocultos das obras artísticas. Por isso que estas culturas dos gregos e romanos são taxadas, definidas como antiguidade clássica. E vamos falar um pouco agora sobre o teatro grego. Então, o teatro grego foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega. Além disso, serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo os romanos. A palavra teatro vem do termo teatron, do grego, que significa local onde se vê ou local para olhar. O teatro grego apresentava uma função seminentemente pedagógica. Ela servia de diversão para a plateia, mas também, sobretudo, pôr em discussão certos temas que dividiam a opinião pública naquele momento da transformação da sociedade grega. Ou seja, servia tanto para o lazer e entretenimento do público grego, mas também para abordar temas sérios que eram debatidos pela sociedade da época. Então, como vocês podem ver aqui, temos uma ilustração de como que era a construção de um teatro grego. Ele tinha esse formato de uma meia-lua, na qual onde as pessoas sentavam nas arquibancadas, e lá na parte da frente, onde tem aquela pequena construção com uma cobertura, que nós chamamos de proscenium, era o local onde os personagens faziam as apresentações para o público. Uma curiosidade sobre a estrutura do teatro, que as pessoas mais importantes, os líderes, eles sentavam nas primeiras arquibancadas e as pessoas que não tinham muito valor, como as mulheres e os escravos, sentavam-se nas últimas fileiras das arquibancadas, né? Então, aqui vocês podem ver como que era a estrutura. Como que se originou o teatro grego? Então, o teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas principalmente para o deus Dionísio. Deus Dionísio, ele era o deus relacionado às festas, fertilidade e vinho. Então, essas festas que eram voltadas para esse deus foi que originou o teatro. No início, as celebrações voltadas para o Dionísio, elas duravam cerca de uma semana, onde as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Nessa época, eles utilizavam máscaras que tinham finalidade de rituais voltado para a religião deles, para a religião grega. E com o passar do tempo, as máscaras foram sendo introduzidas para as apresentações que são apresentadas no teatro, como mostrei anteriormente. Então aqui temos algumas figuras ilustrando dos tipos de máscaras que eram utilizados pelos gregos no teatro da época. As máscaras eram instrumentos essenciais nos figurinos dos atores, sendo muito utilizadas no teatro grego. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs. Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos, ou seja, apenas os homens poderiam encenar. Então as máscaras serviam tanto para representar personagens masculinos como femininos. A máscara servia para dar aos autores a sua personagem. Estas eram tipificadas
com um tipo de personagem pré-determinado, tendo também expressões faciais imutáveis que indicavam o destino último do personagem. Cobria não apenas o rosto do ator, com aberturas para os olhos e da boca, mas também o alto da cabeça. Então eram máscaras muito grandes que camuflavam a cabeça do ator, né, para que tivesse mais visibilidade. E como a estrutura do teatro era muito grande e as pessoas mais distantes não tinham uma visão muito boa, as máscaras eram amplificadas para que as pessoas que assistiam de mais longe pudessem ter uma visão melhor. Com relação ao material da fabricação das máscaras, poderiam ser utilizados de vários modos. Poderia ser de madeira, de cortiça, tecido ou de argila, ou até mesmo de couro. Também eles utilizavam cabelos humanos e de animais como decoração. Além de representar as expressões do ator, as máscaras também serviam como megafone para que as pessoas pudessem ouvir melhor os diálogos da encenação. Novamente, as máscaras têm essa utilidade. Como quem estava muito longe não conseguia ouvir muito bem, as máscaras, onde tinha a abertura da boca, ela funcionava como um megafone que ampliava a voz para que as pessoas que estavam mais longe da plateia também pudessem ouvir melhor. Porque quem tinha esse privilégio eram as pessoas mais importantes da época, né? Os líderes políticos, né? Os soldados de guerra que sentavam nas primeiras arquibancadas. As pessoas que não eram tão importantes, que sentavam nos últimos, não tinham esse acesso. Então, tinha-se esse cuidado tanto da visibilidade como da audição, para que as pessoas mais distantes também pudessem observar e entender o que estava acontecendo na encenação. Dentro do teatro grego, tem dois gêneros teatrais que são as principais características desse período histórico, que é a comédia e a tragédia. A comédia, né, essa palavra vem do grego do termo homódia, que significava espetáculo divertido. Tratava-se, portanto, de um gênero teatral crítico baseado em sátiras, em que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. Uma curiosidade que a comédia era mais do povão e que as pessoas que faziam a encenação poderia ser qualquer pessoa da sociedade poderia atuar para que todos pudessem assistir. Então ela era mais acessível ao público. Já a tragédia, por sua vez, não era. Eram apenas pessoas importantes da alta sociedade que eram escolhidas para fazer a encenação. Então a tragédia era voltada já para o público mais importante, mais erudito da época. E a palavra tragédia, né, vem do termo tragódia, que é formado pelas palavras tragos, que significa bode, e oide, canção. Seu significado é canção ao bode, pois nas celebrações a Dionísio, canto ao bode, um bode era sacrificado para oferenda. E além disso, os homens se vestiam de sátiros, com temas dramáticos e de compaixão. Então na tragédia já eram temas mais sérios, mais voltados com suspense, com dor, com compaixão, né? esse sentimento. Essas características a gente consegue observar nas máscaras, que da comédia já traz essa expressão de mais alegria, né? E da tragédia que é essa expressão mais de tristeza, de melancolia. Dentre as pessoas que se destacaram no teatro grego, a gente traz como algumas referências que a gente vai mostrar para os alunos. Que temos, por exemplo, o Édipo, o rei de Sófocles, Prometeu acorrentado de Ésquilo, as Troianas de Eurípides e as Vespas de Aristófanes. Essas pessoas, eles faziam teatro na época e suas obras teatrais são até hoje representadas na sociedade contemporânea. Após fazer o debate com os alunos, a contextualização, observar as principais características, será o momento de produção artística, na qual será desenvolvida uma atividade sobre as máscaras da comédia e da tragédia.